Contos da Meia-Noite, Joelma, uma tragédia que atravessa o tempo. Em nosso episódio vamos falar sobre uma das maiores tragédias da nossa história, o incêndio no edifício Joelma. Até hoje é uma das mais assustadoras lembranças no centro de São Paulo, ocorrida no ano de 1974. As cenas horríveis até hoje permanecem em nossa memória. Pessoas desesperadas se jogando do topo do edifício, labaredas gigantescas consumindo e o sofrimento daqueles que viveram a tragédia. Mas vamos lá. O fogo no edifício Joelma foi e continua sendo o mais grave em prédios altos no Brasil. Até porque, um dos piores globalmente inclusive, foram 191 mortos e mais de 300 feridos. Os paulistanos ficaram em choque diante do que presenciaram. Em desespero, pessoas se lançavam no vazio para escapar do calor extremo. Nós vamos falar sobre como foi a construção e inauguração do edifício Joelma. As obras do Joelma tiveram início em 1969, sendo concluídas 3 anos depois, em 1972, na cidade de São Paulo. O prédio conta com 2 torres e tem um total de 25 pavimentos. Os primeiros 10 são destinados à garagem e justamente com a entrada situada na icônica Avenida 9 de Julho. Após a inauguração, o imóvel foi alugado pelo extinto Banco Crefisul de Investimentos. Na época, era considerado um prédio seguro e moderno. Agora, quem estava no Joelma no dia da tragédia? Nesse dia do incêndio, aproximadamente 756 pessoas ocupavam o prédio. Os 7 primeiros andares de garagem ficaram intactos devido às portas de emergência, permitindo a saída dos 17 funcionários que ali trabalhavam. Os andares do Banco Crefisul foram completamente consumidos pelas chamas. No local, havia 861 empregados, sendo que 600 já estavam no edifício no momento do incêndio. Além deles, 71 funcionários da empresa de limpeza Continental também estavam no prédio. Infelizmente, muitos não sobreviveram. Agora, a origem do incêndio. O Banco Crefisul ainda estava em processo de mudança para o edifício quando, na manhã de 1º de fevereiro de 1974, ocorreu a tragédia. As investigações concluíram que um curto-circuito em um ar-condicionado no 12º andar deu início ao fogo. Constatou-se que a rede elétrica do edifício era deficiente e sobrecarregada. O incêndio se espalhou rapidamente, gerando pânico e bloqueando as saídas. Curtos-circuitos continuam sendo uma das principais causas de incêndio, inclusive até os dias atuais. Um exemplo recente foi o ocorrido no centro de treinamento do Flamengo, também causado por um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado. Agora, o que fez o fogo se espalhar tão rápido? Na época, o Código de Obras de São Paulo datava de 1934, já defasado há 40 anos. Na década de 1930, por exemplo, a cidade não passava de 700 mil habitantes. E os edifícios eram baixos, possuíam poucos andares, sem a carga de equipamentos elétricos que existia nos anos 70. As exigências das autoridades eram insuficientes. Além disso, os escritórios e salas estavam repletos de materiais altamente inflamáveis, como móveis de madeira, carpetes, divisórias e cortinas de fibra sintética. Atualmente, o Corpo de Bombeiros impõe regras rígidas sobre materiais de acabamento e revestimento. A Instrução Técnica IT número 10/2011 trata exclusivamente dessa questão e deve ser rigorosamente seguida. O trabalho de resgate. Heróis.
Devido ao trânsito na região, os bombeiros chegaram ao local apenas 7 minutos após o primeiro chamado. Pessoas já se jogavam do prédio. A operação de resgate mobilizou cerca de 1.500 profissionais, entre bombeiros, policiais e equipe médica de 5 hospitais estaduais e diversos particulares. Foram utilizados 14 helicópteros, 39 viaturas do Corpo de Bombeiro e todas as ambulâncias disponíveis. No início do combate às chamas, os bombeiros enfrentaram problemas com hidrantes defeituosos que não forneciam pressão suficiente e, além de tudo, foram acionados cerca de 30 carros-pipa da prefeitura, além de outros privados. Mesmo com os equipamentos limitados na época, a tragédia poderia ter sido ainda maior. 2 escadas Magiros de 45 metros, recentemente adquiridas, foram essenciais para o resgate. Elas alcançavam o 12º andar e, com o auxílio de outras menores, permitiam que os bombeiros chegassem ao 16º andar. O capitão Hélio Caldas declarou que, se houvesse mais equipamento e pessoal, entre 40 e 50 vidas poderiam ter sido salvas. Uma das lendas que surgiu em meio à tragédia é a lenda das 13 almas, até porque ela ganhou o status de milagreira. Vejam só, durante o incêndio, 13 pessoas tentaram fugir pelo elevador, mas foram carbonizadas, sem possibilidade de identificação. Os corpos foram enterrados juntos no cemitério São Pedro. Assim surgia a lenda das 13 almas. O zelador do cemitério relatava ouvir gritos e lamentos vindos das sepulturas. Para silenciar os sons, começou a regar os túmulos, e os ruídos, por incrível que pareça, cessaram. Até hoje, fiéis atribuem milagres às 13 almas e deixam copos de água sobre suas sepulturas em sinal de devoção. Agora, antes da tragédia e da construção do local, o local já tinha sido palco de uma outra história icônica na cidade: o crime do Poço. Em novembro de 1948, um crime brutal ocorrido na capital paulista deixou o país perplexo. 3 mulheres da mesma família desapareceram sem deixar vestígios após uma viagem ao Paraná. O único que retornou foi Paulo Ferreira de Camargo, de 26 anos, filho e irmão das vítimas. Segundo noticiou o Diário da Noite, em 25 de novembro de 1948, Paulo afirmou que as mulheres haviam morrido em um acidente de carro, do qual ele teria sido o único sobrevivente. A versão, no entanto, logo despertou desconfiança da polícia. Amigos e parentes receberam a notícia da suposta tragédia diretamente de Paulo. Mas a narrativa não se sustentava. Investigadores estranharam o comportamento do jovem, especialmente quando ele passou a justificar a existência de um poço em sua residência com o argumento de que precisava de água sem cloro para realizar experimentos. A explicação levantou mais suspeitas. Pressionado, Paulo foi levado a mostrar novamente o local. À primeira vista, o poço parecia comum, mas os bombeiros foram acionados para uma escavação minuciosa. Foi então que a verdade veio à tona. No fundo da cavidade estavam os corpos de 3 mulheres, dispostos de cabeça para baixo, com os braços amarrados e as cabeças cobertas por panos. Diante da descoberta e sem alternativas, Paulo entrou na casa, pegou uma arma de fogo e tirou a própria vida. Ainda com os policiais presentes no local, a informação foi publicada pelo Jornal de Notícias, SP, em 24 de novembro de 1948. O que teria motivado os assassinatos permanece até hoje sem uma explicação conclusiva. 2 hipóteses principais surgiram após o crime. A primeira sugere que Paulo estaria envolvido com uma mulher rejeitada pela família por não ser mais virgem, o que teria causado tensão entre os parentes. A segunda teoria é ainda mais perturbadora. Os assassinatos teriam sido cometidos por misericórdia. Isso porque Maria Antonieta, uma das irmãs, era paralítica e epilética. Cordélia, a caçula, sofreria de esquizofrenia e a mãe enfrentaria um câncer na perna. Nenhuma dessas condições, entretanto, foi confirmada pela perícia médica. Anos depois, o terreno, o crime e tudo aquilo ganharia notoriedade por outro episódio trágico. O mesmo local se tornaria a construção do edifício Joelma.
e, como dissemos acima, responsável pela morte de 191 pessoas e 300 feridos. Mas também agora, antes de terminar o nosso episódio, vale citar pessoas comuns que viraram heróis justamente no Joelma. Joel Correia. Ele estava no prédio em frente, avistou pelo telescópio sobreviventes no 21º andar, quando as buscas já haviam terminado. Alertou a rádio Jovem Pan, que repassou a informação aos bombeiros, permitindo o resgate. Rolf Victor Royer. Antes de ser resgatado, subiu ao 19º andar e acalmou uma mulher prestes a se jogar. Passou mais de 3 horas no parapeito, sereno, fumando cigarro. Celso Bintinguera, com uma corda improvisada de cortinas, desceu do 16º ao 13º andar para ajudar Tarsila de Souza, que ameaçava se jogar. Após aguardarem por mais de 2 horas, desceram mais um andar e foram salvos. Benedito Ferreira França desceu 3 andares carregando uma jovem, com queimadura nos braços e rosto, desmaiou e só recobrou a consciência no hospital. José Gomes Ferreira, ex-bombeiro e taxista, ao ver o incêndio, interrompeu o trabalho e, protegendo o rosto com um lenço úmido, correu para ajudar nos resgates. Isso é um pouco do que foi a história do nosso edifício Joelma. No dia 1º de fevereiro, nós completamos 50 anos dessa tragédia incrível. E até hoje existem relatos de vozes, de barulhos estranhos no prédio, no edifício, assemelhando-se a gritos, assemelhando-se a lamentos. Contos da meia-noite. Que as almas durmam em paz.